palavra salvos. Nós entendemos que o Senhor, através de diversos homens, o Senhor, o Espírito Santo, utiliza muitos deles para uma visão ampla, tratar de diversos temas. E também nos dá a entender, ou nos leva ao conhecimento da pessoa de Deus, da criação, da humanidade, do sentido, da origem do bem e também do mal. E diversos assuntos são tratados dentro das páginas do livro de Salmos. Também é possível notar a tonalidade da fala desses salmistas quando eles se dirigem a Deus de uma forma muito rica em suas expressões, tratando Deus como sendo nossa fortaleza, nossa rocha, nosso escudo, esconderijo, Senhor, Rei, poderoso, que está em cima, que manda, que faz, que governa, que é Senhor. É possível também notar que os salmos, que são orações e também louvores, foram inspirados pelo Espírito Santo para, de uma forma geral, nos fazer entender os mais profundos sentimentos da alma do homem em relação a Deus. E assim é possível notar o tom dessa emotividade, dessas emoções, que são expressas através de sentimentos. Esses sentimentos que revelam do homem para com Deus sua confiança, seu amor, sua devoção, sua adoração, sua ação de graça. As muitas vezes que eles intensamente clamam a Deus por cura, por livramento e por outras situações. Então, você certamente já ouviu falar, porque em toda a Bíblia Sagrada, você entende que Deus fala com o homem, mas é possível notar que, em especial, nos salmos que estão escritos ou descritos nas páginas da Bíblia Sagrada, você vai observar que essa ação parte do homem. É o homem falando com Deus, é o homem louvando a Deus, é o homem se expressando para Deus. Todos esses salmos, os seus 150 salmos que estão registrados aqui, não estão soltos, pelo contrário, todos eles e absolutamente todos fazem parte ou têm um contexto histórico. E dentro destes contextos históricos, você vai perceber, por intermédio das gerações, o trabalhar de Deus através das vidas e através de alguns personagens. Por exemplo, o salmo que nós lemos nessa noite é o salmo de número 144, que é também, a exemplo do salmo que dá tema à festividade, é um salmo de Davi, que por sinal é aquele que Deus usa, ou aquele que o Espírito Santo mais inspira para escrever os salmos. Só quem está entendendo até aqui diz um amém. Amém. Então, é possível, meus irmãos, notar dentro do contexto desses salmos, e assim, entrando no contexto deles, situando-se dentro da história, você vai entender as expressões e as emoções que esses salmistas, através do Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo, eles colocam aqui. Por exemplo, o salmo de número 144 é um salmo de ação de graça, é um salmo de um guerreiro, é um salmo de um rei, de alguém que era aclamado pelo povo, de alguém tão especial para a nação de Israel, que quando ele entrou no cenário de peleja e no cenário de guerra, a sua aparição foi tão, mas tão explosiva, que vendo aquele personagem
não deu para segurar. As pessoas comporam para ele uma canção. Elas cantavam antigamente para Saul, dizendo que Saul matou 1000 milhares. Mas quando Davi aparece nesse cenário de guerra, sendo usado pelo Espírito Santo, sendo usado por Deus, a canção ela muda. E então começam a cantar, a dizer assim: Saul matou 1000 milhares, mas Davi matou 10.000 milhares. Não é à toa que quando você compreende os ícones da história de Israel, Davi está entre eles. Os 3 nomes que chamam mais atenção dentro da história judaica são exatamente o nome de Abraão, que é o pai da fé, o nome de Moisés, que é o grande legislador, e o nome de Davi, que foi o grande rei, e através da sua descendência ou da sua raiz veio o Cristo ungido. Eu estou dizendo isso porque literalmente aqui é o salmo de um guerreiro, é o salmo de uma pessoa que não é qualquer pessoa. Mas quando você começa a esfolhear esses salmos, você vai observar que Davi se esconde, que Davi se diminui, que Davi se humilha, e ele reconhece que a razão das suas vitórias, a razão de suas conquistas, a razão dele ser quem ele é, não é por conta da sua força, não é por conta do seu braço, não é por conta do seu nome, não é por conta da sua espada, mas ele reconhece que tudo quanto ele tem, tudo quanto ele conquistou, quem ele é, a posição que ele estava, a cadeira que ele assentava, a coroa que estava sobre a sua cabeça, ele entende que nada daquilo era mérito dele, e é por isso que ele já começa o salmo bendizendo o nome do Senhor e dizendo: bendito, aleluia, bendito seja o Senhor. Quem é ele? A minha rocha. Foi ele quem adestrou as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Observe que em apenas uma informação, em uma estrofe de um louvor, é possível você extrair algumas coisas. Perceba a separação que está dentro desse verso. Ele diz: o Senhor que adestrou as minhas mãos para a peleja, mas também adestrou os meus dedos para a guerra. Parece um cenário só. Você lendo dentro de uma visão rasa, parece um contexto único. Porém, quando você faz uma simile, uma comparação dentro desse texto, você vai entender que Davi está aqui ampliando o conceito do que ele fala. Vou aqui do lado de fora, quem está aqui, ó, dando glória a Jesus, dando glória a Jesus. Vamos lá de novo. As mãos para a peleja, ele está falando em uma habilidade que lhe foi concedida para poder manusear a arma, e ele não dá esse crédito a nenhum general, ele não dá esse crédito a nenhum homem da terra, ele não dá esse crédito a ninguém. Ele diz: bendito seja o Senhor. Quem tem habilidades aqui, levante a mão. Levante, porque você não é inútil, você tem habilidade. Levante a mão. Essa habilidade que você tem foi o Senhor quem te deu. Aleluia. Eu não sei se está dando para você acompanhar o meu raciocínio, mas eu quero que você entenda que ele diz: o Senhor adestrou as minhas mãos para a peleja, mas também adestrou os meus dedos para a guerra. Adestrar aqui é ensinar. Adestrar aqui é instruir. A palavra adestrar, colocada aqui, fala de alguém que tem paciência quando lhe ensina. Fala de alguém que lhe ensina com carinho, que lhe mostra a direção, que lhe diz como fazer, que lhe diz como usar, na hora de usar, que lhe diz como falar.
na hora de falar. Ensinar aqui, ou adestrar aqui, fala de um professor, fala de alguém que está perto, de alguém que está junto, de alguém que não larga, de alguém que está te mostrando lado a lado, junto com você, como deve fazer. Então, ele está dizendo: bendito seja o Senhor, porque ele adestrou as minhas mãos para a peleja, cenário de guerra, campo de batalha. Mas ele também diz: bendito seja o Senhor, que adestrou os meus dedos para a guerra. Repito, porque lendo de uma forma rasa, parece a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Davi está falando de um Deus que lhe deu capacidade física, mobilidade física, talento físico, para que ele pudesse ser quem ele era. Ora, um dia Saul fez um desafio. Na realidade não foi um desafio. Saul armou uma armadilha para que ele fosse no campo do inimigo, para que ele pudesse trazer uns crepúsculos de alguns soldados. Mas ali não foi um desafio, ali foi uma armadilha, porque Saul duvidava da capacidade de Davi. Davi foi. Quando Davi voltou, Davi surpreendeu a Saul e a todos que lá estavam. Eu não vou me recordar aqui quantos foi que ele pediu e quanto foi que ele chegou. Eu só sei que foi mais do que a expectativa que ele pediu para Davi, porque quem a deixou. Sai aqui fora um pouquinho. E a palavra está lá sendo pregada. Vamos. Estou aqui com o velho Damião, está aqui, do meu lado aqui. Olha pessoal, no Lameirão, ó, povoado de Lameirão, festa hoje. Tá para vocês verem um pouquinho. Essa congregação aqui, ó. Vou sair para cá um pouquinho. Por uma distância para vocês verem. Tá meio escurinho, né? Para quem não conhece, aqui é o Lameirão. Para quem não conhece. Estou aqui esta noite, vou ligar a câmera aqui. Rapaz, está chovendo. Está chovendo. Mas está um calor tremendo, viu pessoal? Nós vamos entrar, nós vamos ver a palavra, né? O calor, eu quero te agradecer a vocês que esse canal é um canal cristão, pessoal. Estou em Alagoas, Delmiro Gouveia. E aqui é um povoado de Delmiro Gouveia, Alagoas. Aqui eu estou num Lameirão, povoado de Lameirão. Estamos adorando a Deus e o louvor, toda oração, toda a honra é dada a Deus, né? Sempre que eu tô fazendo a obra de Deus, vocês vão ver pregação, vão ver louvor. E hoje é dia de pregação lá dentro. Nós vamos acompanhar mais. O irmão presbítero Orlando, de Delmiro Gouveia, veio pregar. Vamos entrar de novo. Às vezes aqui quando eu boto a mão na frente, pessoal. Ó. Isso é tão provado que quando Saul entende que é Davi, não é ninguém. Vai ser dois vídeos, vai ser esse vídeo e vai ter outro vídeo. Não dá um vídeo só, tem que ser dois vídeos. Pega a minha lança, pega o meu escudo. Quando Davi coloca a arma de Saul, a armadura de Saul, ele fica todo desajeitado. Ele não tem habilidade com armas, ele não sabe manusear arma. Então aqui no capítulo 17, você percebe ainda um Davi que não tem muitas habilidades com as suas mãos. Mas no capítulo 16, é possível você ver que um dia esse mesmo rei está atribulado, possuído por demônios, atormentado no seu palácio. Quando alguém diz: eu conheço um menino, filho de Jessé, que é habilidoso com os seus dedos, e que quando toca a sua harpa, coisas maravilhosas acontecem. Alguém te despreza porque não conhece a habilidade que Jesus já te deu. Alguém te despreza porque não conhece a habilidade que Jesus já te deu. Aleluia. Então, se no capítulo 17 você tem um Davi que ainda não sabe lutar com armas, no capítulo 16 você já tem um Davi que sabe guerrear com os dedos. Por quê? Porque nem toda batalha você vai ganhar com arma. Nem toda batalha você vai ganhar no grito. Nem toda batalha você vai ganhar no tete a tete. Nem toda batalha
Vai ter batalha que você vai precisar, vai depender